Boa noite. A nossa primeira reportagem é sobre o roubo de motos de luxo. A última vítima foi um policial militar. Ele foi morto por ladrões numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Os criminosos queriam a moto do PM avaliada em R$50 mil. A avenida onde aconteceu o crime fica numa zona nobre da capital e costuma ser movimentada mesmo tarde da noite. Passava das 10h30 quando o policial militar Antônio Carlos Fernandes, com a namorada na garupa, parou no semáforo. Dois bandidos em outra moto encostaram e anunciaram o assalto. O PM mandou a namorada correr e reagiu. Houve troca de tiros. Antônio Carlos foi ferido 3 vezes no peito. Um dos bandidos, também baleado, roubou um táxi e fugiu. O outro escapou a pé. Horas depois, o assaltante baleado foi encontrado numa oficina e preso. Ele disse ser dono de uma loja de motos. O PM morreu a caminho do hospital. O policial é mais uma vítima de um tipo de roubo que está se tornando cada vez mais frequente em São Paulo, o de motos de luxo. De dezembro para cá, foram pelo menos 3 assassinatos em que as motos valiam mais de R$50 mil. A polícia não tem estatísticas, mas segundo os motoclubes, o roubo de motos potentes aumentou consideravelmente nos últimos 2 anos em São Paulo. E o principal destino delas está mudando. Já não é mais os desmanches, como se via até pouco tempo atrás. Quem garante é este consultor em segurança veicular e instrutor de pilotagem, que já teve 3 motos roubadas. E essas motos elas acabam sendo utilizadas como material para cometer outros assaltos. Então eles preferem motos grandes, fáceis de pilotar e de grande potência, porque ela é fácil de cometer um assalto e sair correndo. A Corregedoria investiga o que motivou a rebelião numa das unidades da Fundação Casa, na zona leste de São Paulo. Internos queimaram colchões e fizeram reféns. 12 pessoas ficaram feridas. As cenas são de tortura. Com barras de ferro e pontapés, os internos espancam os reféns. Este pula na vítima. 18 funcionários ficaram em poder dos 60 jovens rebelados. Colchões e móveis foram queimados e mensagens em referência a uma facção criminosa pintadas no chão. Descontraídos, alguns internos faziam sinais para as câmeras. Pelo alto e do chão, a PM cerca o prédio. Já são quase 4 horas de rebelião e este é um momento particularmente tenso, porque o grupo de intervenção, uma equipe formada por homens da Fundação Casa, vão entrar agora na unidade para retomar o pátio. O líder do bando fala ao celular e reúne o grupo neste prédio. Sem confronto e depois de mais de 1 hora de negociação, reféns são liberados. O tumulto deixou 12 feridos. Este funcionário levou golpes na cabeça e nas costas. Um pedaço de pau, pedaço de ferro, tudo que eles arrancavam, luminária, esse negócio, tudo que eles arrancavam, eles iam para cima. A explosão de fúria, segundo esta professora, estava prestes a acontecer. Os meninos muito tempo presos é aquela história, bicho preso, uma hora que você solta, eles vêm para cima. A tensão aqui aumentou com a morte de um interno no final de janeiro. Eles botaram fogo, um adolescente acabou falecendo por asfixia, não é? E eles estavam já num clima de revolta desde esse fato. Este homem trabalha em outra unidade da Fundação Casa. Conta que funcionários são vítimas da violência dos infratores todos os dias e denuncia. Os relatórios das agressões não chegam aos prontuários dos menores porque, segundo ele, a instituição quer esconder a realidade. Isso daí é para fingir que a coisa está tudo bem. E não está. O homem mostra exames médicos que comprovam até fraturas e faz uma avaliação preocupante sobre o sistema de recuperação de jovens infratores. Barril de pólvora, que a qualquer momento pode explodir e a coisa vai ficar muito feia. Em nota, a Fundação Casa diz que respeita os direitos humanos dos jovens e funcionários e não tolera agressão dentro das unidades. Um menino de 14 anos morreu durante o jogo entre o San José e o Corinthians, na Bolívia. Ele foi atingido por um sinalizador que teria sido lançado pela torcida corintiana. No desembarque, o técnico Tite carregava o peso de quem viveu algo que gostaria de esquecer. Talvez por isso faltaram as palavras. Tite, uma palavrinha só. O empate na bagagem depois da estreia da Libertadores na altitude da Bolívia poderia ser motivo de comemoração. Mas ao contrário disso, os jogadores só tinham o que lamentar. É lamentável sim, é uma tragédia.
Mas num momento como esse eu não sei o que falar. O motivo da tristeza do Paulinho e dos outros jogadores se chamava Kevin Espada, um menino de 14 anos que morreu no estádio depois de ser atingido no olho por um sinalizador lançado pela torcida do Corinthians. Na verdade foi pro lado, e de vez em pra cima foi pro lado. Foi a torcida do Corinthians. Após o incidente, a torcida boliviana se revoltou. Começaram a rasgar faixas, coisas, o pessoal não sabia nem do que se tratava. A torcida do pessoal começou a chamar nós de assassino, mas aí chegou a notícia que o menino tinha morrido. 12 torcedores corintianos estão presos na Bolívia para esclarecimentos. E em seu site, o clube declarou hoje luto oficial. Nós decretamos 7 dias de luto. Além da lamentação pela fatalidade com o torcedor boliviano, o Corinthians agora aguarda o pronunciamento da Conmebol, porque de acordo com a nova regulamentação da entidade, se for comprovada a participação do torcedor corintiano no incidente, o clube pode ser punido e até mesmo excluído da Taça Libertadores da América. Também falo aqui, não como dirigente, eu falo como profissional do direito, não cabe uma pena desta ao Corinthians. A médica acusada de matar pacientes na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba, no Paraná, não agia sozinha. Um ex-colega de trabalho dela afirma que a médica tinha a ajuda de outros 2 colegas médicos. A médica continua presa em uma cela especial. Hoje de manhã, ela recebeu a visita de advogados que lhe entregaram livros. A todo momento, novas pessoas procuram a delegacia para fazer denúncias. Esse enfermeiro trabalhou com Virgínia Helena Soares durante 3 anos e conta que ela não agia sozinha. A mesma linha que a doutora Virgínia segue, esses 2 médicos seguem. Um médico e uma médica. Esta mulher pretende exumar o corpo do pai, que morreu na UTI do hospital. Eu vim fazer um boletim de ocorrência porque eu quero o prontuário do meu pai, eu preciso verificar a causa da morte dele, uma vez que ele foi atendido pela doutora Virgínia. Em 2010, o hospital já tinha sido notificado pelas más condições de higiene da UTI que a médica chefiava. O auto de infração da Vigilância Sanitária mostra que no momento da inspeção foi constatada na UTI geral a presença de 2 cinzeiros com cinzas, carteiras de cigarros no lixo e na bancada e bitucas de cigarro. A direção do hospital diz que não tinha conhecimento do que acontecia na UTI, mas confirma que a médica apresentava problemas de comportamento, principalmente na convivência com os outros funcionários. Ela chegou a ser afastada por esse motivo. O advogado da médica pretende entrar amanhã com um pedido de liberdade. A equipe da UTI do hospital já foi trocada e as mortes vão ser analisadas por uma junta médica. Nós vamos também passar um pente fino nos processos de trabalho da UTI, na área física. Nosso pessoal da auditoria vai fazer isso. Um casal de namorados foi morto a tiros num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O principal suspeito é o ex-marido da jovem assassinada. O casal foi morto dentro do apartamento nesse condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo os vizinhos, o assassino chegou no prédio, passou direto pela portaria e seguiu para o apartamento. Ele abriu a porta, entrou e fez vários disparos contra a Luana e o atual namorado dela. Logo depois de cometer o crime, o homem entrou num táxi e fugiu. Luana Rangel, de 20 anos, e Wagner da Silva, de 22, morreram na hora. O principal suspeito é o ex-marido de Luana. Ele já teria tentado matá-la antes porque não aceitava a separação. Com ele, Luana tinha uma filha de 10 meses que, na noite do crime, estava na casa dos avós. A polícia está atrás do criminoso e vai usar imagens das câmeras de segurança do prédio e da rua para ajudar a esclarecer o caso. Gil Rugai foi interrogado por quase 4 horas em frente ao júri que deve decidir até amanhã se ele é culpado ou inocente. O publicitário de 29 anos, mais uma vez, negou que tenha matado o pai e a madrasta. Vamos então direto ao tribunal onde acontece o julgamento em São Paulo com o repórter Eduardo Ribeiro. Eduardo, boa noite. Como é que terminou aí esse 4º dia de julgamento?
Boa noite, Ana Paula. Foi um interrogatório longo, mas na verdade menor do que se imaginava. E ele terminou de maneira incrivelmente particular, porque Gil Rugai tinha hoje a oportunidade de falar frente a frente para os jurados, convencê-los de que é inocente. E aí ele responderia as perguntas do juiz, depois do promotor de justiça e só por último, o que acabou agora há pouco, dos seus advogados. Mas no instante em que o promotor falava, ele fez apenas 4 perguntas, a defesa não concordou com o modo como essas perguntas eram feitas e aconselhou Gil Rugai a não responder mais nenhuma pergunta do promotor. Gil Rugai fez isso e, no final das contas, a sessão acabou suspensa, porque houve um grande tumulto, a plateia começou a rir e Gil Rugai pediu a ir ao banheiro. Nós vamos entender um pouco mais do que aconteceu neste 4º dia de julgamento na reportagem de Vinícius Costa. No dia em que seria interrogado, Gil Rugai despistou a imprensa e entrou pelos fundos do tribunal. Uma forma de preservá-lo, segundo a equipe de advogados de defesa. Hoje é o dia que o Gil fala, então nós não queremos o Gil pressionado, tenso. Mas antes dele, 3 testemunhas deram depoimentos em plenário. O motorista de um vizinho da família, mais um vigia que trabalhava próximo ao local do crime e também o ex-sócio de Gil Rugai, Rudi Otto Kretschmar, que deu um depoimento desfavorável ao réu. Ele afirmou que Gil e o pai não se davam bem e que viu uma arma semelhante à usada no crime na empresa deles e que após o assassinato a arma teria desaparecido do escritório. Ele desconfiou do Gil Rugai na segunda-feira, foi em busca desta arma até para confirmar ou não as suas suspeitas. E ele não a encontrou. O interrogatório de Gil Rugai começou exatamente às 13h40 da tarde. Na primeira etapa, ele respondeu apenas perguntas elaboradas pelo juiz. Em plenário, Gil Rugai afirmou que tinha um relacionamento normal com a família e, mais uma vez, negou ter matado o pai e a madrasta. O juiz perguntou: "Você tinha alguma razão para matar Alessandra?" Gil Rugai respondeu: "Não tinha razão nenhuma para matá-la." "E o seu pai?" perguntou o juiz. Gil respondeu: "Muito menos ainda. Não fui eu e quem foi eu não sei." Em outro trecho do depoimento, o juiz perguntou a Gil como era o pai dele. E Gil disse: "Como pessoa era muito fácil de lidar, era muito divertido. E como chefe, papai era muito rígido, não só comigo, com todos na empresa." O juiz então quis saber se Gil Rugai foi demitido pelo pai. Ele respondeu que sim. "Fui demitido várias vezes, mas nunca por desfalque, como estão dizendo. Foram mais de 10 vezes. Uma hora por ação trabalhista que eu não vi e outra, por exemplo, por atraso de pagamento de funcionário. E a última saída da empresa foi por iniciativa minha." A segunda parte do depoimento foi para responder às perguntas feitas pela acusação. As perguntas, na verdade, Eduardo, que ele não respondeu por orientação dos advogados. Essa orientação dos advogados, para que ele ficasse em silêncio, pode acabar prejudicando ele, o Gil, frente ao júri? E ele volta a responder perguntas amanhã ou acabou o depoimento dele? Não, a fase para inquirir o réu, né, para perguntar a Gil Rugai acabou hoje. Ana, bom, isso pode ser novidade para muita gente, mas o réu aqui, acusado de um crime, ele pode não responder as perguntas que quiser. Ele pode, inclusive, mentir. Ele não precisa, ele não é obrigado a produzir provas contra ele. Só que a interpretação do Ministério Público é que o silêncio dele pesa a culpa. Já, segundo a defesa, a interpretação do silêncio diante dos jurados poderia ser usada contra Gil Rugai. Por isso mesmo, eles preferiram que o promotor não fizesse perguntas porque estava tentando, na opinião da defesa, induzir as respostas. Estava mais discursando do que perguntando. O fato é que Gil Rugai respondeu a 4 perguntas de pelo menos 150 questões que o promotor ainda faria. Ana, Celso. Eduardo, boa noite. Pelo que já aconteceu nesses 4 dias de julgamento, há uma sensação generalizada de que a situação é favorável a Gil Rugai? E é possível dizer isso? É possível, sim. Não dá para negar essa sensação, mas ela é apenas uma sensação porque os juízes de fato continuam sendo, Celso, os 7 jurados. Percival de Souza é comentarista de segurança da Rede Record, está aqui ao meu lado. Percival, hoje, ao final das perguntas do juiz, o juiz, Adilson Palkowski, perguntou a Gil Rugai: "O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar em sua defesa?" E ele disse: "Como assim?" O juiz explicou e ele falou: "Bom, dizer que eu sou inocente não vai adiantar muita coisa." Palavras literais de Gil Rugai. Como isso pode ser interpretado pelos jurados?
Bom, o momento em que o réu, sendo interrogado, está diante do juiz, é um momento muito importante e recusar-se a fazer esclarecimento pode ser interpretado até como um desrespeito ao magistrado. Ou seja, não é boa técnica, não é boa tática fazer isso aí. Então, ficou nebuloso e isso que o Celso indagou implica em esclarecer o seguinte, busca-se a motivação. Quer dizer, é um princípio clássico no direito que indaga a quem interessa, a quem aproveita no caso crime. Então, a promotoria faz uma série de acusações. A defesa replica. Todas essas questões, principalmente as dúvidas, elas vão para a cabeça dos jurados. Quem dúvida, não condenam. Exatamente. Temos mais perguntas da bancada. Exatamente. Ana. Percival, boa noite. Pergunta para você e para o Eduardo Ribeiro, para que fique claro para o nosso telespectador em casa, quais são os próximos passos do julgamento? Ele termina mesmo amanhã ou se arrasta para a semana que vem? Ana Paula, acaba de ser decidido agora que o momento decisivo, que é o momento dos debates, o momento do duelo entre acusação e defesa, vai começar amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã. 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa, mais réplica se for pedida de 1 hora, mais tréplica pedida de 1 hora. Portanto, né? Então, seguramente, os próximos passos serão amanhã. Aliás, os passos decisivos. A apresentação das argumentações, dos jurados querendo saber quem é mais convincente, o promotor ou o defensor. E ao final dos debates, o conselho de sentença, a decisão do júri. Ana, Celso. Obrigada pelas informações. Rebelião na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais, já dura quase 12 horas. Pelo menos 100 detentos mantêm 2 funcionários reféns. As negociações não avançam. Os presos reivindicam mudança no sistema de visitas de grávidas e a entrada de crianças. O fogo no pavilhão 1 da penitenciária logo se estendeu para o pátio do pavilhão 6, próximo onde está preso o goleiro Bruno. Os detentos tomaram conta do telhado. Alguns estavam encapuzados. A movimentação para conter o conflito começou na muralha. Agentes do Comando de Operações Especiais e pelo menos 100 homens do Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar chegaram para ajudar a conter a rebelião. O gabinete de crise foi montado dentro do presídio. Nós temos um negociador do GAT e temos um preso que está falando com ele, está levando as negociações. Os presos reivindicam a recente mudança na visita de grávidas e crianças. A partir de agora, elas serão recebidas em uma cela especial, segundo a Secretaria de Administração Prisional. Só que hoje as gestantes foram barradas. Perdi viagem. Agora ele pediu para me ligar para remarcar de novo. A rebelião começou pela manhã, assim que os presos conseguiram render um agente e uma professora, que daria aula a 12 detentos. Por um telefone celular, um dos presos deu um recado. Nós está com um revólver 38, está com 2 beretas 6T5, temos munição, entendeu? Então não adianta, entendeu? Eles invadirem e caçar problema com nós, entendeu? Já é fim de tarde e há pelo menos 7 horas os detentos tomam conta do pavilhão 1 da penitenciária. Eles circulam tranquilamente pelo telhado, acenam o tempo todo e nós conseguimos conversar com um agente penitenciário que está lá dentro. E ele diz que a situação é de total descontrole. Ele contou como os presos renderam os reféns. Na hora que a gente foi colocar elas na dentro da sala de aula, já tinha 12 presos lá. Na hora que ele abriu a porta para a professora entrar, puxaram a porta e ele e a professora. E que as ameaças eram frequentes. Os presos brincavam com a gente, às vezes, puxavam a porta e falavam com a gente assim, perdoe-se a gente. Essa brincadeira hoje se torna realidade. Realidade que hoje quase custou a vida de um dos agentes. Teriam ameaçado de agressão física com algum instrumento, pelo menos o que nos deixou a impressão, que era pérfuro cortante e poderia ter sido feito através de barra de ferro. A polêmica sobre o beijo de uma celebridade no trânsito e uma investigação exclusiva sobre os perigos da cirurgia plástica. Reportagens do próximo Domingo Espetacular. Olá! Nossas câmeras invadem o feirão das plásticas. Você vai ver como as cirurgias estéticas viraram comércio com preços baixos e vendas a prazo. Como se proteger dessa armadilha que já levou a vida de tantas mulheres?
Os personagens de um flagrante da semana. Um craque do futebol brasileiro para uma mulher no trânsito e ganha um beijo na boca. Quem são eles? Uma realidade surpreendente nas pequenas cidades. Sossego típico da vida no interior esconde depressão, ansiedade e vício em remédios. Por causa do abafamento, tristeza. A polêmica dos dublês de corpo. Saiba quem são os famosos que usam modelos profissionais em gravações. Sim. E o caso do galã David Beckham. Será que esse corpão é realmente dele? Domingo Espetacular. Depois do programa do Gugu, a gente se vê. Mais um cardeal americano que vai participar do conclave para escolher o novo Papa está envolvido em denúncias de pedofilia. O arcebispo de Nova York foi interrogado pela justiça americana. Timothy Dolan comandava a diocese de Milwaukee na época em que centenas de casos de abusos sexuais vieram à tona. Ainda assim, ele é apontado como um dos favoritos para suceder Bento XVI. Outro cardeal envolvido em denúncias de pedofilia e que também vai participar do conclave é o ex-arcebispo de Los Angeles, Roger Mahoney. Cenas de caos na principal região turística de Las Vegas. 3 pessoas morreram em um tiroteio que provocou um grave acidente de trânsito. Um dos carros ficou em chamas. Segundo testemunhas, tiros disparados de um veículo em alta velocidade atingiram um outro carro que bateu num táxi e que explodiu. O acidente envolveu pelo menos 6 veículos. Outras 4 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, o tiroteio foi motivado por uma discussão no estacionamento de um cassino. A blogueira cubana Ioane Sanches esteve hoje em São Paulo e criticou o silêncio do governo brasileiro sobre os casos de desrespeito aos direitos humanos em Cuba. Cercada por admiradores como uma celebridade, Ioane Sanches deu autógrafos e ganhou flores no auditório de um jornal em São Paulo. Para uma plateia de convidados, a blogueira, conhecida pelas críticas ao regime político de Cuba, se disse surpresa com a repercussão da visita ao Brasil. Ioane Sanches fez uma crítica ao governo brasileiro. Para a blogueira, falta uma posição mais enérgica sobre o respeito aos direitos humanos em Cuba. Caso de Brasil, do governo de Brasil, ha habido demasiados silêncios. Nos primeiros dias no país, Ioane recebeu aplausos, mas também foi alvo de protestos. Hoje ela negou uma acusação frequente de que seja financiada pelo governo americano e criticou a agressividade de algumas manifestações contra ela. Me parece que quando se passa o limite da protesta pacífica e se passa al plano da violência física, verbal, el grito, el intentar callar al otro, ya es otra cosa. Isso não é democracia, isso não é pluralidade, isso é fanatismo. No início da noite, num evento em uma livraria, Ioane Sanches enfrentou mais um protesto. A justiça sul-africana afasta o chefe da investigação do caso Oscar Pistorius. Hilton Botha é acusado de tentativa de assassinato em outro processo. Em 2009, ele estaria bêbado e teria disparado contra uma van com 7 pessoas. O investigador também voltou atrás em alguns pontos importantes do depoimento. A decisão sobre a fiança de Pistorius foi adiada mais uma vez. Depois de ser criticado por Pelé, o camisa 11 do Santos, Neymar, ganhou destaque na imprensa internacional. Neymar figura na capa da edição europeia e latina da revista Time, uma das mais importantes do mundo, com o título O Próximo Pelé. Depois de algumas semanas conturbadas, Neymar gostou do elogio. Em sua página, numa rede social, escreveu: muito orgulhoso por ser o 8º brasileiro a ser capa da Time. Orgulho ainda maior em ser comparado ao incomparável Pelé. E no portal R7 você confere todos os penteados do atacante Neymar. Acesse r7.com. Um estudo da Secretaria de Saúde de São Paulo revelou que as mortes em acidentes de moto aumentaram 18% em 2 anos. Em 2011, os gastos com a internação dos feridos passou de 27 milhões de reais. Cleudson usa muletas para caminhar. A moto amassada agora fica guardada na garagem. Há 15 dias, ele sofreu um acidente. A queda com a moto provocou uma fratura exposta na perna direita. Só vi o baque e eu voando.
Foi feita uma cirurgia aqui, colocou ferro, 4 parafusos. O rapaz vai ficar pelo menos 6 meses afastado do trabalho. Ele é mais um motociclista que entra para as estatísticas. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Saúde de São Paulo mostra que o número de motociclistas mortos subiu 18% em 2 anos. Em 2011, 1.721 motoqueiros foram hospitalizados. As internações custaram mais de 27 milhões de reais. De acordo com o levantamento, os gastos com motociclistas internados aumentaram porque os acidentes estão cada vez mais violentos. A alta velocidade e a imprudência são as principais causas. Por dia, morrem na cidade de São Paulo 5 motociclistas. Além das mortes e das lesões provocadas pelos acidentes, as vítimas passam muito tempo para se recuperar. A gente tem que ver que o mais importante é a saúde da pessoa, né? Ela deixa de trabalhar, deixa de produzir, deixa de trabalhar para sustentar a sua própria família. Hoje, os motoboys protestaram contra a decisão do Conselho Nacional de Trânsito sobre as novas regras para o trabalho de motofrete. A partir de agora, motoboys que não tiverem equipamentos como antena corta-pipa, protetor de pernas e coletes luminosos estão sujeitos a multa e apreensão da moto. Em Varjão, no Distrito Federal, moradores enfrentaram a polícia. A PM usou gás de pimenta. A reação foi contra a desocupação de uma área de risco. Cerca de 400 famílias vivem no local. Operação na região metropolitana de Porto Alegre prendeu mais de 40 pessoas acusadas de homicídios e roubos. Faltou espaço na delegacia. Os detidos ficaram algemados do lado de fora do prédio. No Guarujá, litoral paulista, a polícia fez a reconstituição da morte de um estudante por causa da diferença de R$ 7 na conta do restaurante. O dono do estabelecimento e o filho dele estão presos e se recusaram a participar da reconstituição. No Rio de Janeiro, uma motorista com sinais de embriaguez furou a blitz da lei seca. Ela foi perseguida e reagiu à prisão. A comerciante vai responder por desacato, desobediência, corrupção ativa e coação. Volta a chover forte em todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira. No litoral gaúcho, ressacas com ondas de até 3 metros. O satélite mostra o avanço de uma frente fria com nuvens carregadas sobre o sul do Brasil. Amanhã o sistema chega ao estado de São Paulo e gera tempestades com raios. Também chove forte sobre o Paraná e Santa Catarina, em parte do centro-oeste e nos estados do norte, que recebem os maiores volumes acumulados. Os ventos úmidos que sopram do mar provocam chuva leve, do litoral da Bahia até Alagoas. E uma massa de ar seco deixa o tempo aberto em boa parte do Rio Grande do Sul, do Sudeste e do Nordeste. No Rio de Janeiro vai dar praia com sol e calor de 37 graus. Em Natal também não chove e faz 32. Fiscais do Procon encontraram alimentos com prazos de validade vencidos num dos mais luxuosos e tradicionais hotéis do Rio de Janeiro. A fiscalização no Copacabana Palace encontrou vários produtos como pães, carnes e peixes fora do prazo de validade. O hotel foi multado em R$ 240 mil e o responsável pela cozinha foi levado à delegacia. A polícia prendeu a maior quadrilha especializada em roubo de cargas no Rio de Janeiro, que atuava também no Espírito Santo e Minas Gerais. Foram 5 meses de investigações que resultaram na prisão de 42 criminosos. Confira na reportagem exclusiva de Leandro Stoliar. 150 policiais e 23 pessoas na cadeia. Uma delas é Roberto Fabiano de Lima, o Gordinho, preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. O chefe do bando está perto dali. Os agentes vão atrás dele e são recebidos a tiros. Anderson Bernardo Rezende, conhecido como Andinho, tenta fugir.
Andinho segue em direção a Cabo Frio, na região dos Lagos, e acaba preso na estrada. Segundo a polícia, ele ainda tentou avisar o irmão, André Bernardo Rezende, que também faz parte da quadrilha. Mas já era tarde. André foi preso no Espírito Santo. A rota de fuga do homem apontado como chefe do grupo levou os investigadores a Cabo Frio. O suspeito, que está no chão, é Diego Luiz da Silva. Ele seria o motorista que dirigia os caminhões roubados. Diego é preso em casa, mas o pai dele, João Luiz da Silva, o cabeção, acusado de ser o segurança da quadrilha, consegue fugir. No quintal da casa, uma réplica de fuzil. Durante 5 meses, os policiais investigaram a ação dos criminosos e descobriram que as cargas eram revendidas em 3 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo a polícia, em pelo menos um ano, o esquema teria movimentado mais de 5 milhões de reais. A operação policial acabou com uma quadrilha de roubo de cargas, considerada a maior do Rio de Janeiro. Os investigadores identificaram um outro grupo que passou a agir no mesmo lugar e da mesma forma. Assaltavam caminhões aqui na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Os motoristas eram mantidos em cativeiro até que a mercadoria fosse negociada. Me abordaram, inclusive, dizendo que era a polícia. 2 desceram para o meu carro, continuaram conduzindo meu carro, e eu e meu ajudante botaram dentro de outro carro, junto com mais 2, que conduziram a gente durante cerca de 1h30, o tempo todo assim, se comunicando pelo rádio. 6 meses depois, a polícia também prendeu a outra quadrilha. Renato Raposo da Silva, o Renatinho, foi o primeiro a ser preso. Segundo a polícia, ele comandava a organização criminosa, que contava com o apoio de PMs. Empresários compravam a carga roubada e revendiam no mercado. O homem de camiseta azul é Isaac Oliveira, dono de uma farmácia. Rogério dos Santos tem uma lanchonete e Rodrigo Seco é proprietário de uma casa de festas. 2 funcionários de transportadoras integravam o esquema. Por telefone, davam informações sobre os veículos alvos da quadrilha. Um dos assaltantes avisa ao chefe que roubou um caminhão. Deixa eu te falar, um montão de negócio aí, tem um negócio pro Rodrigo também, entendeu? É um negócio de mercado. Não, tem uns de mercado, tem um negócio pro Rodrigo, tem malha, tem muita coisa, é 32 reais. As investigações levaram a polícia até outro ponto. Emerson da Silva Graniço estava foragido e foi preso em casa. A repórter Lívia Mendonça acompanhou a ação. Você faz parte de uma quadrilha de roubos e furtos de cargas? É o que estão me acusando. Ele atuava tanto roubando, abordando as vítimas para roubar veículos com cargas, e também, às vezes, até tomando conta das vítimas no cativeiro. Até agora, 42 pessoas já foram presas por envolvimento nos assaltos. 2 suspeitos ainda estão foragidos. José Leonardo de Lima e Wagner Ananias são procurados por roubo e formação de quadrilha. Uma dupla na mira da polícia. E o Jornal da Record denunciou ontem um esquema criminoso de desvio, adulteração e venda ilegal de combustíveis nas ruas de Guarulhos, na Grande São Paulo. Hoje o repórter Eduardo Ribeiro voltou ao lugar batizado de Petrobalde e mostra que a polícia sabia do contrabando e do comércio ilegal de gasolina e álcool. O caminhão-tanque em frente à delegacia de Guarulhos é o mesmo que mostramos ontem, durante um flagrante de desvio de carga. O motorista havia acabado de retirar baldes de gasolina para revender. Sabia que isso é desvio de carga? Sabia. E você tem muitos fazendo isso? Como eu? Tem bastante, mas todo mundo deve disso, né? 24 horas depois, o veículo apreendido espera a análise de peritos que vão dizer se havia algum compartimento falso lá dentro para fraudar a distribuição do produto. No bairro marcado pela ação surpresa da polícia, rostos curiosos tomavam a rua, mas do posto a céu aberto, que denunciamos com imagens, de cima e de baixo, é tonel. Em cima de tonel, tem um estoque grande lá dentro? Tem um barraco com cerca de 20 tonéis. E olha a quantidade de tonéis aqui, todos
todos muito cheios. Tonéis e galões de combustível, é gasolina, a gente já encontrou solvente. Aqui ficava armazenado o material que a todo momento é arrastado até o meio da rua para abastecer o tanque de motos e carros de pessoas que insistem em alimentar esse estado criminoso. Restou apenas um amontoado de lixo. Entra com a gente aqui, ó, nessa região que você se lembra ontem. Estava lotada, absolutamente abarrotada de tonéis e galões de combustível. É o reservatório deles, né? Foi feita até uma cobertura para proteger. Eram dezenas de galões, não tem mais nada. Só um aqui, vazio também. Ou seja, pelo menos por esse instante, um dia depois da operação da Polícia Militar e da Agência Nacional do Petróleo, esse ponto aqui, esse posto a céu aberto clandestino, esse barril de pólvora em Guarulhos, pelo menos por enquanto está desativado. Os 4.500 litros de combustível e solvente apreendidos foram removidos de caminhão e técnicos da Companhia Ambiental Paulista analisaram o solo e o córrego ao lado em busca de sinais de contaminação. Assim como ontem, vários lacres ainda estavam no chão. Dispositivos que deveriam ser usados para fechar o tanque. Hoje os caminhões continuavam passando pelo escritório da quadrilha, mas nenhum encostava. Um sossego que em nada lembra o para e anda de dias atrás. Carros, motos e várias pessoas trabalhando para abastecer os veículos de um jeito bem peculiar. Balde e funil. Completo, 20? Completo, né? E há quem prefira levar o combustível na mão mesmo. Menos de 100 metros da rodovia que está lá no fundo, esse aqui era um outro posto de venda, era outro posto de gasolina. Aqui, inclusive, a ousadia da quadrilha. Eles deixavam um sofazinho para os falsos frentistas ficarem sentados, protegidos do sol. E o combustível deles ficava estocado nesse terreno baldio aqui, onde ontem a Agência Nacional do Petróleo fez um rápido teste no combustível dos galões que estavam aqui e encontrou uma grande quantidade de solvente, ou seja, gasolina batizada, era vendida também nesse ponto. Hoje, tudo quieto. O medo que levou este comerciante a esconder o rosto na denúncia feita ontem se confirmou e permanece. A grande preocupação dessas pessoas é ver uma explosão. Se houver uma explosão, vai queimar, vai estourar, vai explodir toda aquela região. Ou um incêndio de grandes proporções vai acontecer lá. Levamos o caso à delegacia de polícia do bairro. O delegado que nos recebe garante que já conhece e investiga o crime há 5 meses, mas que prefere não interferir na venda. Não adianta nada a gente prender aquele que está vendendo, né? Se a gente não encontrar justamente aquele que comanda, aquele que gerencia esse armazenamento. Permitir que as pessoas continuem abastecendo, ou melhor, armazenando combustível em suas casas, como tática, como estratégia, para pegar apenas os comandantes, os coordenadores da investigação, não é permitir que essas pessoas estejam correndo risco e que um bairro inteiro possa vir pelos ares de uma hora para outra? Não, até porque a gente não permite que essas pessoas armazenem. As informações que nós temos e os locais que nós temos, geralmente são pessoas que vendem 1 ou 2 galões no máximo. Olha o tamanho desse reservatório aqui, ó. Aqui, pelo cheiro, não está guardada a gasolina, mas sim solvente. Olha essa imagem. Olha quantos são os tonéis e os galões. Cada um deles pode ter até 150 litros de combustível. E aqui, olha, gasolina, gasolina, gasolina. Pelas contas da Agência Nacional do Petróleo, a varanda dessa casa, onde moram 3 famílias, pode guardar até 2.000 litros de combustível. É um posto de gasolina a céu aberto, correndo risco de causar uma séria explosão. Nós encontramos 2.000 litros ontem em uma casa e não entramos em nenhuma das outras. Sim, então, mas nessa casa, com certeza foi um caso isolado, um caso esporádico. Porque justamente as nossas investigações, elas evitam aqui esforços todos os dias para combater esse tipo de ilícito. Na estratégia de ignorar a venda à espera da prisão dos chefões, a polícia não passou de alguns apelidos na investigação.
conseguimos identificar até o momento são apelidos de pessoas que aparentemente não são ligados às empresas em si. O coordenador da Agência Nacional do Petróleo faz um alerta ao motorista que insiste em abastecer aqui. Está prestando um desserviço ao conjunto da sociedade, alimentando uma atividade criminosa e que não justifica. E, no fundo, se a gente conseguisse pegar um aqui agora, comprando um consumidor, a gente ia articular com a polícia para prender, porque ele tem responsabilidade sobre isso. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.